Senhores, bem-vindos a mais uma aula de Java, a qual é a parte 2, continuação de looping. Na primeira aula eu falei exatamente desse programa que está aqui, ó, dessa classezinha aqui, ó, contador progressivo for. Vou deixar o link da descrição aqui para que vocês assistam a aula anterior, porque lá há os detalhes de funcionamento, exatamente do que está aqui, ó, que está aqui em comentários, ó, auxiliar. Porque aqui não só trata de contador, mas também trata de acumulador. Então, assistam a aula anterior, tá? Se inscrevam no canal, não se esqueçam de inscrever para que eu consiga, e vocês também, assistir as aulas novas. Deixa notificado, né? Deixa lá para notificação da aula. E vamos lá. Então, na aula anterior, o que eu fiz? Eu utilizei esse contador aqui, que é o for. Agora nós vamos fazer a mesma saída que é igual a essa. Isso aqui então é um contador de 0 a 10, a qual eu utilizo o for, onde ele tem essa estrutura aqui, né? O for, como é que é a estrutura? Eu tenho o início, eu tenho a condição, a lógica, e eu tenho o contador. Agora nós vamos trabalhar com while, que faz a mesma coisa e vai dar até a mesma saída. Só que o while a gente tem que trabalhar de outra forma. Que forma? Nós temos que criar uma variável fora, não é do for. Nós temos que colocar a condição no while e o contador. Então vamos já criar nossa classe aqui. Então eu vou até aproveitar esse daqui, vou copiar esse nome que está aqui. E vamos fazer a nossa aula. Então aqui vai ser while. Aqui para colocar o nosso void main, nosso principal. E vamos criar a estrutura do while. Então apaga aqui. Da mesma maneira como foi feito, um string auxiliar recebe um valor nenhum. Eu tenho que inicializar a variável, melhor inicializar do que ele dar um erro. Aqui eu vou criar já a variável inteira int cont igual a 0. E aqui eu faço o nosso while, tá? Então, while, e aqui eu faço a condição. Então, cont menor igual a 10. Menor igual a 10. Coloco as chaves e aqui dentro é onde vai acontecer a contagem. Então, aqui, deixa eu dar alguns enters para subir a tela. Aqui, então, vai receber a mesma maneira, a mesma lógica anterior, que é utilizando acumulador. Então, o auxiliar vai receber o valor de auxiliar mais o valor do contador, tá? Mais. Esses mais que eu estou falando aqui, na verdade, não é para fazer soma, é para fazer a concatenação entre variáveis, tá? Concatenar é a mesma coisa que juntar, tá bom? E aqui eu tenho que falar o seguinte, que o meu contador, ele vai ser contado aqui, ó. Então, e no final, jOptionPain, aqui, ponto show mensagem, nulo e auxiliar. E eu vou colocar uma nota aqui antes, então mais, e aqui vamos escrever valores, para ficar igual ao que está lá. Valor do contador pula linha. Então, valor do contador barra n e concatena. Se eu executar isso daqui, então, ele vai ter que obter a mesma saída do for, da aula anterior. Então, tá aqui, ó, valor do contador, ele conta de 0 a 10, sendo que eu tenho uns espaços entre eles. Onde que acontece a mágica aqui? A mágica acontece nesse looping. Então eu estou executando esse looping, apesar da contagem de 0 a 10, são 11, porque eu estou contando 0, tá? Nada impede de eu colocar 1 aqui e executar, então ele vai contar de 1 a 10. Mas aí fica a gosto aí da necessidade da programação, do freguês, tá? De 1 a 10. Então, novamente, como é que ele funciona? Minha string não recebe nada, é vazio. Meu contador começa no 1, e aqui eu faço a lógica. O contador é menor, enquanto isso aqui for verdadeiro, ó,
ele é menor do que 10? Sim. Então ele vai rodar isso até chegar no 10. Quando ele for 11, ele sai. Então aqui eu faço assim, ó. Auxiliar recebe, ó, a variável auxiliar recebe o valor de auxiliar. Então aqui vai cair na mesma lógica que eu expliquei na aula passada do for. Peço a vocês então que assistam, depois eu deixo na descrição o caminho. Assistam isso. E aqui eu coloco o valor do contador, ele vai ser contado, então, nesse caso de 1 a 10. E aqui o espaço, né? Para que cada valor tenha lá um espaço entre eles. Então, isso aqui, ó, 1 espaço, 2 espaços, é o que está aqui, ó. É o valor anterior que foi guardado em auxiliar, juntando com o contador, que agora somou 1, e concatenou com o espaço. E esse conte mais faz a contagem, isso de 1 em 1. Então, conte mais é igual, é como se eu fizesse aqui, ó, que eu não expliquei na aula passada, conte igual a conte mais 1. Que tudo isso daqui, ó, é a mesma coisa disso aqui, um acumulador, um contador. Tá ok? Então, é dessa forma aqui que nós trabalhamos com o while. O próximo que nós temos aqui é o do while, tá? Então vamos fazer também o próximo programa aqui. Então a próxima classe, vou clicar aqui e aqui vamos criar o próximo. Então vamos fazer o do while, vamos ampliar aqui e da mesma maneira como foi feito o programa anterior, vamos fazer o do while. Então, novamente vamos criar nossa string auxiliar. Então, o conte, int, conte, igual a 0. E aqui, ele é o contrário, né? Ele começa falando para ele, faça, né? Do, abro. E no final, eu faço a verificação aqui, ó. While, abro. Então, eu coloco o contador menor ou igual a 10. E coloco o ponto e vírgula. Aqui embaixo, eu coloco o JOption. Para mostrar, ponto show, mensagem, não muda, e a mensagem vai ser a mesma dos outros. Então, valor do contador, pula linha, valor do contador, pula linha, concatena com auxiliar. Valor do contador, vou colocar até, para ficar diferente aqui, ó, do while, 2 pontos. E aqui dentro nós temos que fazer a lógica, que nada mais que é a mesma que eu passei para vocês. Auxiliar igual a auxiliar mais o conte mais espaço. E, por último, eu tenho que fazer a contagem. Conte mais. Tá? Executando ele, valor do contador do while, de 0 a 10. Para ficar igual ao contador anterior, então, vou colocar no 1. E uma 10 está aqui. Qual a diferença desse para o while? O while, ele executa primeiro a verificação, tá? Ele vê a lógica, ele vê a condição. Essa condição aqui foi feita, ele já sai direto. O do while, o do é faça, né? Então faça primeiro. Então ele primeiro ele faz e depois ele pergunta. Praticamente é só isso. Então depende da necessidade do seu desenvolvimento do seu programa. De repente você quer mudar a lógica, você quer que primeiro ele faça, depois ele verifique e assim por diante. Mas, de novo, você consegue o mesmo efeito também aqui ou no próprio for, que é a primeira vídeo que eu passei para vocês, tá? Mas os três, né, vamos colocar, os três têm a mesma função, que são os laços de repetição. Bem, gente, espero que tenham gostado aí. Deixa aí o seu like, se inscreva neste canal. Estarei sempre aí auxiliando, tirando as dúvidas dos meus alunos e não alunos, vamos colocar assim. Até a próxima aula.